Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos conteúdos. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Romanos capítulo 10. Vamos assim para a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler 4 versículos. Romanos 10. Do 1 ao 4, Camila, perdão. Irmãos, a gente que é pregador, que está aqui na frente, assim, trazendo a palavra, só para os irmãos entenderem, toda a nossa parte de data show, mídia está lá atrás, certo? Então, o que acontece? O data show funciona assim, você tem que passar o capítulo e o versículo para ser botado aqui. E a gente às vezes pega um tique de cabeça e a gente fala um versículo e esquece de dizer. E aí os irmãos daqui mesmo, eu estou vendo a Camila, ela está fazendo assim, ó. Tadinha. Tem que botar uma placa assim, Camila. Versículo. Já pensou? Quem fez aqui aqueles retiros que a gente fazia há muito tempo atrás aqui na igreja, lembra que a gente fazia? A gente tinha uma plaquinha de 10 minutos. Daqui a pouco o cara estava lá pregando e passava 5 minutos. Lembra, família, disso? Aí por último, encerramento. Oh, Deus bom, né, cara? Que tempo bom, cara. Glória a Deus. Todos acharam? Então acompanhe na sua aí. Tem aqui no Data Show para quem não tem, quem está em casa. E eu vou aqui pela minha versão aqui, que é Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Diga comigo assim, ó. O fim da lei é Cristo. Diga comigo, o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós tivemos comunhão com os irmãos aqui na frente. Senhor, é bem verdade que o Senhor está aqui nessa manhã, porque nós estamos aqui e o nosso coração está sedento, Senhor, e fazer para Ti o melhor. Deus, tudo aquilo que eu venho a falar nessa manhã, Senhor, encontre repouso no coração dos meus irmãos, assim como encontrou no meu primeiro. Tudo que eu vou ministrar, Senhor, eu fui ministrado por Ti. Que o Senhor venha me dar graça para poder falar, Senhor. E que suma o Abel, mas que o Senhor apareça em nome de Jesus. Amém? Então fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos ler alguns aqui. Mas, irmãos, se você for ver o contexto de Paulo, eu sempre gosto de citá-lo, porque para mim é uma das maiores, lógico, né? A Bíblia está cheia de homem de Deus, sabe? Aqui está cheio de homem de Deus, né? Enfim, todos os lugares estão cheios de homem de Deus, pessoas que são sedentas pela palavra, que creem no Evangelho, que praticam, que querem mais de Deus. Só que nós precisamos entender que quando Paulo fala aqui para os romanos, ele fala de uma situação muito oriunda daquilo que eles deixavam ser tratado, daquilo que eles, sabe, traduziram em vida na vida deles. Por isso que o texto fala muito claro ali, que ele diz assim, ó, não porém com entendimento, o último parte do versículo 2, eles têm o zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, a vida na vida, diga assim para a pessoa do seu lado, vida na vida. Alguns ainda viviam naquele ambiente de comparação, de lei, aquele ambiente ainda onde, confundia muito com as coisas que não eram provenientes do Senhor. E o que Paulo está deixando claro aqui para esses irmãos preciosos, é que ele tinha muito zelo, por isso que ele pregava dessa forma. Por isso que Paulo não inventava moda, por isso que Paulo não fazia da sua pregação uma alegoria, sabe? Paulo não tinha aquele detalhe que, digamos assim, sabe? De trazer a coisa veludada, sabe? Uma coisa assim, como quem diz assim, para poder o cara em casa ficar subentendendo o que Paulo quis dizer. Paulo não tinha isso. Paulo dizia assim, sim, não. Ele chegava e apontava, falava, porque a Bíblia diz isso e tal. A função apostólica é assim.
A função apostólica, ela traz, irmãos, do céu o que é exatidão. Ela deixa o pé livre, entendeu? Eu tenho sido muito ministrado por essa ação da cruz. Tenho lido alguns livros, algo que tem sido movido muito no meu coração, e trazendo assim uma experiência minha própria, né? Se você pegar a cruz que tem, no caso, em cima e baixo, direita, esquerda e o centro, você vai ver que um lado da cruz pode ser o evangelista, do outro lado pode ser o pastor que abraça as pessoas. Por exemplo, aqui na igreja nós temos o pastor Alvo e meu pai, que eles são muito evangelistas. Vocês já perceberam, né? Sim ou não, igreja? Meu pai, tadinho, né? Que coisa preciosa, dá vontade de levar para casa. Esses dias eu estava lá em Umuarama, e eu sei, né, das coisas, aí ele entrou na igreja assim. Vocês viram isso no videozinho? Falei assim, esse é meu pai. Pastor Alvo é o cara que não perde oportunidade, quer ganhar as pessoas para Jesus. Você está entendendo? Aí tem o quê? Aí tem o profético da coisa, que está lá ligado com o céu. Sabe, Deus está levantando. Levanta a mão assim, ó, quem quer o dom profético, diga eu quero. Está lá ligado com o céu, entende? Absorve aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. Diga assim comigo. E tem um apóstolo. Diga assim, um apóstolo é firmeza. Entendeu? E aí você diz assim, pastor, onde é que está o mestre? Diga assim comigo, no meio da cruz. Porque nenhum dos 4 ministérios são maior do que o outro. Só que o ministério do mestre é o que baliza as coisas. Um profeta não pode andar sem um apóstolo. Um evangelista e um pastor não pode fazer do seu jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então são coisas que nós precisamos entender que era assim que Paulo caminhava. Paulo entendia dessa maneira e tinha essa clareza no que ele falava. Então quando ele diz assim, ó, irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica. Para quê? A favor deles, para que sejam salvos, para que lhes dou o testemunho de que eles têm zelo. Diga assim para a pessoa do seu lado, você tem zelo pela palavra. Eu vejo Deus em você. Aí o texto continua, porém, não com entendimento, porquanto desconhecem a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E quando você para analisar assim, irmãos, Paulo foi um profeta, foi um apóstolo fora do tempo, você sabe muito bem disso. Paulo não conviveu com Jesus como os primeiros evangelhos. Paulo não teve essa experiência de sentar na mesa, de ouvir exatamente, sabe? Não teve. Os apóstolos sim, os discípulos de Jesus ali chamados. Mas Paulo entendeu que, tipo assim, poxa, eles andaram com Jesus, eles experimentaram da grandeza do Senhor, mas o que será que impediu eles de entender isso? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Diga assim comigo, o tema da palavra é sujeitos com entendimento. Irmãos, quando eu falo da palavra sujeição, quando eu estou falando da palavra sujeito, eu estou dizendo que alguém conscientemente se coloca embaixo da outra. Não é uma palavra ligada a um sentimento. Não, eu estou sujeito a Jesus. Pelo sentimento, você não faz nada do que Ele mandou. Quando eu aceito como Senhor, olha só comigo, eu aceito como Senhor e Salvador. É uma condição. Ou seja, eu aceitei. Ele veio, bateu no meu coração, eu abri, Ele entrou e faz morada. O problema de hoje em dia, ou seja, desde o tempo de Paulo, parece que já era evidente que as pessoas tinham esse entendimento de querer Deus, ou seja, saber que Jesus existia. Imagina o evento que aconteceu, irmãos. Apocalíptico da coisa, um homem ressuscitou da forma como ressuscitou. Então chegou num ponto em que o evangelho começou a se espalhar por aquilo que se falava na vida das pessoas. Atos fala sobre isso, que a igreja crescia o quê? Porque caía na graça do povo. O povo olhava para aqueles que estavam na doutrina dos apóstolos, que tinham todo em comum. Lembra disso? Atos 2, do 42 em diante? Estava lá naquele ambiente e havia graça no coração das pessoas. Diga assim, o verdadeiro cristão faz assim, ó, ele exala graça. Faz assim, ó, exala graça. Por isso que as pessoas caíam na graça, porque elas olhavam para aquela pessoa que antigamente andava daquele jeito e agora anda dessa forma. Poxa, o que é isso? Quando a gente fala assim, ó, fulano de tal aceitou a Jesus. Diga assim comigo, transformação não é mudança de hábito. Vou explicar para você. Quando eu aceito Jesus, eu já disse esse vários exemplos, eu estou indo nessa direção. Tive um encontro com Ele. Necessariamente, o fruto desse encontro me leva a entender o quê? Que eu não posso andar mais naquele sentido. É mais ou menos assim,
Quando eu sei que eu estou errado, eu tenho que mudar de casa, sabe? Não é de rua apenas, está entendendo? Se eu morava num apartamento, eu tenho que ir para uma casa. Se eu morava numa casa, eu tenho que ir para um galpão. Eu preciso mudar tudo aquilo que me lembra o quê? O velho homem. Estar sujeito e com entendimento é justamente isso. Peraí, eu aceitei Jesus, né? Eu não posso pensar como era antigamente. Eu não posso querer matar o cara do mesmo jeito que eu quero. Eu não posso, sabe, fazer as mesmas práticas que eu tinha. Eu não posso fazer do que eu achava. Não tem como. E hoje em dia se relativiza tudo isso como se fosse uma coisa natural. Não, mas a graça nos alcançou, então por isso eu posso praticar aquilo. Irmão, não pode. Não pode. Preste bem atenção. Você que veio ao Senhor, preste atenção. Você que teve um encontro com Jesus, porque era um alcoólatra, e hoje você diz para mim que toma só uma taça de vinho porque é para a saúde, desculpa, eu não consigo entender isso. Se você é um viciado, sabe, que fuma, que o teu problema era as drogas, e de repente você, não, agora eu aceitei Jesus, mas pastor, ainda fuma um vapezinho. Irmãos, tem coisa que não fecha, diga assim comigo, não fecha. E é esse entendimento que falta nos dias de hoje. Por isso que quando a gente canta, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Aí a pessoa cai de novo. Porque o teu fundamento está trincado. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã, irmãos? O teu fundamento está trincado. Chama o Rafael aqui para falar sobre estrutura de ferro. Está aqui o Ângelo também que trabalha com isso, os irmãos que são construtores aqui, sabe disso. Com o passar do tempo, o ferro corrói, uma estrutura ela vai ficando velha. Por isso que nós temos que ter uma renovação da nossa mente todos os dias, entender o que eu estou fazendo. Porque não adianta, irmãos, diante de Deus, preste bem atenção que eu vou falar para você, em nome de Jesus eu quero que você saia daqui entendendo isso. A sua sujeição está ligado assim, ó, diretamente ao teu modo de viver. Se você se sujeita ao que a palavra de Deus ensina, a tua vida é uma vida frutífera. Se você se sujeita a isso aqui, não é que você não tem problemas, você é cheio de problemas, porque a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai continuar com problemas, o detalhe é que você vai ter paz em Cristo para resolver os problemas. Essa é a diferença. Só que o que acontece? A gente sempre passa para o outro. Aí vem aquela história que nós estamos ministrando para a igreja, já tem 2 meses, sobre maturidade. Eu preciso reconhecer o meu erro, mudar e transformar. E isso tem sido marcas de uma igreja, que eu não estou falando só da Nova Aliança, eu estou falando da igreja de Jesus na terra, irmãos. Sabe, você já parou para analisar que se aqui a gente trouxesse, vou dar um exemplo para você, trouxesse aqui um cara que, meu Deus, que não conhece a vida de ninguém, e pregasse aquela coisa arada toda. Oh Jesus, que culto maravilhoso! Daqui a pouco vem o pastor Abel e começa a pregar sobre Paulo, entendimento. E aí fala, e eu não estou falando nada de mim, eu estou falando que a Bíblia tem. Eu prefiro ouvir o cara lá que é melhor. Porque lá, sabe, mexe comigo de uma forma diferente. Claro, irmãos. Diga assim comigo, tudo que é verdade é para me mudar. Diga assim, ó, subir de nível. E sabe uma das coisas que fez com que esse povo não entendesse o que Jesus falava, ou o que Paulo estava ensinando? Diga assim comigo, religiosidade. Não vou falar assim mesmo, religiosidade. Presta atenção, religião é uma coisa, amém? Você crê naquilo que você crê, está tudo certo, quem está me vendo aí pelo YouTube. Se você crê que isso aqui é isso, e acabou. Não estou entrando nesse mérito. Eu creio no Salvador Jesus. Amém? Agora, religiosidade, irmãos, afasta literalmente pessoas do propósito original de Deus. Diga assim comigo, a religiosidade está dentro da igreja. Abre comigo Lucas capítulo 9, do versículo, desculpa Camila, 33 ao 35. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Olha só o que eu vou dizer para você não dizer assim, esse pastor aí está falando coisa que não é verdade. Estou falando dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Olha só, o que diz ali, ó. Ao se retirarem este de Jesus, disse-lhe quem? Pedro. Sabe quem foi Pedro, né?
cara que Deus usou para trazer uma revelação naquele momento sobre quem era Cristo. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Peraí, não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro. Calma. Você está entendendo quem eu estou falando? Estou falando de Pedro. Aí o que ele diz assim, ó? Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. Diga assim comigo, 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e a outra de... Não sabendo, porém, o que dizia. Só para você te contextualizar. Isso aí fala do Monte da Transfiguração. Fala Jesus indo para um lugar e ele na presença de Deus e os caras aqui atrás, aqui assim, ó. Só que meio assim, ó. Sabe? Não, vou ficar firme aqui. Vamos aguentar o pulso. E eles viram Jesus conversando. E quando eles viram aquilo, olha o que eles falaram. Não é bom nós fazer aqui 3 tendas? Diga assim comigo. Religiosidade. Quantas coisas, irmãos, Deus faz na tua vida? Quantas coisas Deus faz na nossa vida? E a gente não dá a conotação de que Cristo tem que ser o centro de tudo. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Preste bem atenção. A gente escuta falar muito de que a arca de Deus, a arca de Noé. Irmãos, quem foi que mandou fazer a arca? Fala alto, quem foi que mandou fazer a arca? Quem foi que obedeceu às ordens? Então a arca é de quem? Só que a Bíblia diz o seguinte, que Noé, acho que é Gênesis 33, se eu não me engano, Gênesis 32. Noé estava fora da arca esperando ver o que acontecia. Deus falou assim, meu amigo, entra na arca. Tu e a tua família. Diga assim comigo, o lugar de encontro com Deus comigo. É Ele que determina. Não é você. Gênesis 6, é isso? É Ele que determina. Não é você procurar para tudo que é lugar. Não, agora Deus está aqui. Não, agora Deus está ali. Olha o que Jesus continua dizendo, versículo 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, e ao entrarem na nuvem, versículo 35. E dela, de onde? Da nuvem, veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, e a ele ouvi. Não, as pessoas confundem, sabe, dependência de Deus com dependência dos homens. Irmãos, nós, pastores, nós somos aqueles que lhe dão orientação, mas a sua dependência tem que ser de Deus. Se as pessoas que caminham comigo há tanto tempo tivessem dependendo do Abel, lá atrás, hoje estariam tudo órfão. E assim é você também. Existe uma ligação emocional com as pessoas com o passado, seja de discípulo, seja qualquer coisa. Que as pessoas parecem que... Você já viu aquele negócio que parece assim, ó, fulano de tal saiu da vida da pessoa, meu Deus, eu não consigo mais nem ouvir mais o outro. Uma coisa, irmãos, é você ter afinidade. Outra coisa é você ter dependência. Diga assim comigo, a única dependência que eu tenho que ter é de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E sabe onde mora esse espírito de depender de pessoas? Religiosidade. A religiosidade te leva a um lugar de depender de pessoas. Não, eu gosto tanto daquele pastor, por isso que eu vou lá. Eu gosto tanto daquele porque lá... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para analisar como está teu coração. O que te faz ouvir aquela pessoa é o que? O que ela diz, que te transformou, que te mudou, que te tirou do lugar que você era, ou porque ela, tipo assim, te conhece assim, não é bem assim, né, cara? Fica aí, fica desse jeito, tá tudo certo. Por isso que eu entendo, irmãos, o seguinte, ó. Preste atenção no que eu quero dizer para você nessa manhã. Sabe por que essas pessoas, como Paulo diz ali, tinham conhecimento de Deus, mas não tinham entendimento? Sabiam, eles eram zelosos por aquilo que Deus fez. Eles eram zelosos. Guardavam a lei como se fosse, não, é isso mesmo. Só que eles não tinham entendimento do que estava falando. Por causa da religiosidade. E a religiosidade, irmãos, tem impedido das pessoas avançarem. Preste bem atenção, você num ambiente de glória, você recebendo do céu, temos o mesmo ambiente de conexão de que qualquer um que está aqui no altar. Não, eu vou pedir para o pastor orar por mim no final do culto, porque, meu Deus, estou com uma dor de cabeça que tem 15 anos que não sai. Bota a mão na testa assim, irmão. Firme, não bota assim de canto não, bota firme assim. O meu corpo
é templo e morada de Deus. E eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade. Então eu declaro, curado em nome de Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo habita em nós. Quem pode dar um glória a Deus aí bem alto? Esse ambiente de maturidade que nós precisamos buscar. É esse lugar. Não estou dizendo que você não deve procurar os pastores. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não estou falando de dependência emocional, espiritual. Isso não funciona assim, irmãos. Nós precisamos entender que nós, pastores, somos as pessoas que são o quê? O balizador, ou seja, aquilo que, num sentido, não é balizador, é a pessoa que te dá uma direção pela palavra por um chamado exercido. Não tem a ver com título, tem a ver com função. Pastor, então o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que você tem tanta autoridade diante de Deus quanto eu. Só que nós temos galardões diferentes. Quem crê nisso, diga amém. Lá no céu eu vou andar com a minha inacessível. Uma coroa que não perde cor. E lá no céu os caras vão dizer assim, isso aí foi pastor lá embaixo. Vamos ajudar ele. Digamos assim, eu vou ter um suco melhor, entendeu, irmão? Uma coisa assim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão, em nome de Jesus? Religiosidade dentro da igreja. Um ambiente que você não consegue entender o que é transfiguração, irmão. Pedro disse assim, não, vamos fazer uma tenda, vamos fazer um lugar então para esse, para aquele, porque, irmãos, e não é isso. Tem que vir parece que tem que vir uma nuvem, sabe? E deixar claro e dizer assim, ó, para de falar bobagem e escuta Ele. Diga assim comigo, eu não quero mais ver. Diga assim, eu não quero mais ver com os meus olhos naturais, mas sim com os espirituais. Se Deus se plantou, irmãos, se Deus tem colocado na sua vida uma direção, qual é o seu papel? Veja se está na Bíblia. Se está na Bíblia, você já tem 50% adiantado na conversa. Depois dos outros 30%, dos 100%, vá orar. Entra no teu quarto, fecha a porta. Fala em Deus, sabe? Deus, a palavra me disse isso, eu quero que o Senhor fale para mim sobre isso. E os outros 20%, conversa com alguém que conhece o teu coração. Não vai conversar com alguém que vai fazer o que você quer, irmão. Vai perguntar se macaco quer banana. Tem gente que quer separado de qualquer jeito, vai procurar alguém separado para conversar. Que sentido tem isso? Alguém que é todo enrolado financeiramente vai pegar um cara pior ainda. Pois me ajuda. Como? Se a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, o que vai dar? Agora, irmãos, entenda o que eu estou querendo dizer nessa manhã em nome de Jesus. Preste bem atenção. O que eu quero dizer é que, para mim e para você, nós temos que caminhar em sujeição e entendimento do que Deus espera. Irmãos, eu posso acessar todas as coisas, mas eu posso perder todas elas se eu não tiver entendimento de como tê-las. Você está entendendo? Irmão, você pode ganhar um avião, mas você não vai conseguir fazer nada se você não tiver o brevet. Você pode ter uma retroescavadeira que custa, sei lá, quanto que custa uma 500 mil, uma dessa para cima? O que vai adiantar para você? Você não sabe nem ligar. Se alguém chegar assim, tá aqui, eu estou te dando uma retroescavadeira para você. Você diz, ai, obrigado. Mas onde é que liga mesmo? É assim, é esse entendimento que nós como igreja temos que ter. Então a religiosidade fez isso. Eu entendo, irmãos, lá em Colossenses, abre lá Colossenses capítulo 1, do versículo 27 ao 29. Diz assim, uma coisa que nesse texto deixa muito claro que essa religiosidade, ela traz essa cegueira espiritual. Esse ambiente de cegueira onde, por exemplo, ninguém pode ser confrontado, ninguém pode ser alertado, não, porque não é bem assim. Irmãos, não é bem assim como? Aqui a igreja de Colossenses diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, e em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Versículo 29. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Preste bem atenção no que eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos.
Quando eu e você estamos alinhados ao propósito de Deus, aquilo que Ele tem falado para nós, o que a Bíblia diz para nós, qual é o meu entendimento sobre essa sujeição? Se for preciso eu gastar os meus dias para as pessoas que estão perto de mim entender que Cristo é revelado em mim, por isso há uma esperança, eu vou fazer isso. Diga assim comigo, não é só para mim, é para todos. Só que o contexto perfeito, exatamente que perfeitos em Cristo, não é alguém que não tem o que se ter de... não, mas alguém tem que ser perfeito, pastor. Não, diga assim comigo, perfeito fala de maturidade. Perfeito fala de alguém que se sujeita, por exemplo, pastor, minha vida está desse jeito, pastor, minha vida está dessa forma, o que o senhor acha dessa maneira? Onde é que está escrito nessa palavra sobre isso? Não, pastor, eu sou... Não, peraí, a Bíblia diz isso, irmão, baixa a bola. Porque depois da religiosidade que tira as pessoas do entendimento do que Cristo é, sabe o que vem? Diga assim comigo, a soberba. Não, pastor, eu não sou soberbo. Não, pastor, soberba não é para mim, não. Soberba é, sabe, é para outros, para mim não. Onde já se viu? Eu li uma frase essa semana que já é antiga, mas ela veio assim, que toda pessoa que é boa de justificativa, ela não consegue se arrepender. Todo mundo que tem uma justificativa na ponta da língua, dificilmente ela vai se arrepender. Se você for conversar com uma pessoa, pois é, tal, não, é porque, se dá até para fazer um pagodinho, é porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque não sei o quê, pererê. E tem uns que vai para frente, né? Eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito. Diga assim comigo, todo mundo que tem na ponta da língua outra palavra que não seja perdão é justificativa. Se você for conversar com uma pessoa e essa pessoa diz assim, não, mas é porque isso, porque aquilo, outro, irmãos, dificilmente o coração dela está transparente diante de Deus. Uma pessoa que se justifica em tudo que faz, ela está com o coração dela assim, ó. Sabe? Mas por que isso? Não, porque... Diga assim, uma pessoa madura faz assim, pega o coração e traz para a luz. Quem crê nisso, diga amém. Pessoa madura pega o coração e diz assim, o que a palavra fala sobre esse sentimento? Ela não diz? Apta para discernir as intenções do... Eu não consigo ver, meu amigo. Você pode se pintar de o cara mais crentão que seja. Pá, pá. Só que se o teu coração está metade exposto para mim e o resto está no escuro, Deus também está vendo, tá? E essa soberba habita no coração de muitas pessoas. Por quê? Porque se acha. Primeira coisa que vem, abre comigo Mateus 11, 27. Olha o que diz ali, ó. Ela se coloca como centro. Não, então agora que estou, né? Agora a coisa tem fluído. Esse departamento aqui, ou esse cargo aqui na empresa, rapaz, olha, o outro que estava aqui era uma bagunça, não sabia onde tinha uma linha. Olha só, meu patrão. Agora está aqui tudo pronto. Olha, sabe, passou o seguinte, ó, eu não consigo entender, né? É assim. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, amém, irmãos? Olha o que diz aqui, ó. Tudo me foi entregue por meio do Pai, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser. Não, eu tenho 150 anos de igreja, né? Diga assim comigo, soberba precede a queda. Isso tem atrapalhado das pessoas entenderem quem é Cristo revelado nelas. Né? Elas não têm entendido isso. Aí o texto continua ali, ó. Mateus 23, 12. Bota ali, outra coisa também. Olha aqui. Quem a si mesmo se... Vamos falar alto. Quem a si mesmo se... será humilhado. E a quem si mesmo se... será
Ué, mas nas duas condições tem humilhar, né? Ou se colocar, se botar. Mas a gente parece que estava errado esse versículo até então. Não é que diz que os humilhados serão exaltados? Estava errado, olha, estava errado. Vê se tem outra versão aí, Camila. Não, procura outra versão, vai lá, tá na NVI, bota na NVI. Vamos ver o que tá na NVI lá, vai lá. De repente é aqui, né? Data show erra, né? Olha lá. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será... Ué? Estava errado, Fabinho. Eu entendi a vida toda que os humilhados serão exaltados, cara. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender, vão olhar entre a plateia e você no palco, vão dizer e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe um dia todo... Diga assim comigo: a soberba precede a queda. Eu tenho tanto... Volta, irmãos, para aquilo que Deus está nos ensinando, para aquilo que Deus está falando. Igreja, atentem o que o Espírito diz à igreja. Romanos 12, 16. Olha só, Paulinho, meu amado, querido. 12, 16. Tenham uma mesma atitude, uns para com os... Não diz que é só para os crentes, irmãos. É para todos. Sabe aquele cara que te enche o saco? Pois é, ele também. Olha lá, ó. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios... Diga assim: o soberbo acha tudo. Sabe por que o soberbo acha tudo? Porque ele não tem suor para querer aprender. Porque tem um ditado que é o seguinte: a gente não acha nada, a gente compra, já viu? Você achou tal coisa? Cara, faz tempo que eu não acho nada, estou comprando o que eu preciso. Assim é a experiência com Deus. Você tem que investir tempo, você tem que buscar, você tem que querer, você tem que se aproximar. Diga assim comigo: sujeição à palavra com entendimento. Quantos estão entendendo isso? São 3 coisas que deixam a religiosidade entrar no coração da pessoa. Uma delas é a soberba. Uma delas é esse ambiente onde, por exemplo, parece que ninguém consegue chegar até você. Você já viu isso? Já viu a pessoa que sempre está certo? Vai... Não, né? Diga assim comigo: terceiro, falta de intimidade. Romanos 12, volta ali. Se botar e voltar naquela versão a outra lá. Romanos 12, do 33 ao 36. Olha só o que Paulo diz aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Já está ali? Eita, vamos lá. Romanos 11, do 33 ao 36. Vou ler na minha versão aqui, amém? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Versículo 36. Diga assim: por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele é a glória, pois a glória eternamente há. Diga assim comigo: Deus é a fonte dele. Amém? Diga assim comigo: Deus é o sustento por meio dele. E por último, Deus é o alvo. Diga assim: para ele. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de intimidade com Deus na igreja. Falta de intimidade. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os pastores? Pois é. Irmãos, o mesmo lugar de busca está para todos. Amém? Está para todos. Agora, existe algo dentro de mim, de você, que chama Espírito Santo, que ele clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Se esse Espírito não está clamando dentro de você, tem algo errado, igreja. Aí a pergunta: o que tem clamado a tua alma? O que tem clamado o teu espírito? No que tem clamado, o que você tem respondido? Ao que teus desejos, as tuas vontades, as tuas justificativas?
Ou aquilo que nós aprendemos assim, não, meu espírito clama pela presença do meu Senhor. Se eu sou um cristão, eu tenho que viver como Cristo na terra. Se eu sou uma pessoa que tenho recebido, então eu preciso passar. Irmãos, Deus tem trazido sobre nós um tempo, irmãos, onde nós precisamos compreender as coisas. Por isso que o tempo é justamente sobre filhos maduros. Abre comigo Efésios 3, por favor. Do 14 ao 21. Quantos aqui entendem, irmãos? Que por mais que você corra, por mais que você vá mais profundo, por mais que você suba um lugar mais alto, você não consegue fugir das coisas de Deus. Quantos creem assim, diga amém. Sabe o que eu vou profetizar sobre a sua vida? O Espírito Santo vai pegar você essa semana inteira, de hoje até domingo, só te ativando naquilo que você precisa mudar. Você não vai dormir enquanto você não consertar as coisas. Eu declaro e profetizo hoje como profeta do Senhor. Você não vai dormir enquanto não resolver seus problemas. Custe o que custar, a que preço for. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender o que o Senhor quer fazer no meio da sua igreja. Isso não tem a ver comigo. Isso não tem a ver com o pastor Álvaro. Não tem a ver com o pastor Itamar, minha mãe. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver com, sabe, com a comunidade. 28 anos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o propósito dele na terra. Ele quer buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Uma igreja que aguarda, ansiosa pela volta do seu noivo. E para isso, irmãos, lembra aquela música? Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero é viver em tua presença. Lembra disso? Eu estava vindo para cá e de manhã eu acordei com o coração assim bem alegre no Senhor. E tem uma música. Irmãos, eu tenho 18 anos, então hoje, graças a Deus, o YouTube a gente consegue ver coisas assim de lá de trás, né? Tô brincando, é lógico. Mas quantos aqui já ouviram falar do Vencedores por Cristo? Um grupo de música. Logos, lembra do Logos? Salmo 84, irmão, se cantava a palavra. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Bota ali rapidinho, Camila, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Galera jovem aí do YouTube Premium, né? Olha lá, ó. É Salmos 84. Já a gente volta para cá, irmãos. Do 1 em diante, desculpa, Camila, perdão. Tá vendo? Ó. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Aí volta lá no versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Irmãos, o que tem trazido na tua alma nesses dias, cara? Quando você acorda, o que vem? É disso que eu estou falando, igreja. Quando você estatela esses olhinhos que Deus te deu aí, o que vem? Ai, Jesus, tem aqueles problemas, aquelas coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus? Eu não quero que você saia daqui, sabe, com dúvida do que eu estou pregando. Não tenha dúvida. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Volta ali para Efésios, por favor, 3, do 14 ao 21, Camila. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, presta atenção, com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Diga assim comigo: dentro de mim.
e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quem crê, diga amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Diga assim comigo: todo o acesso que eu preciso para receber toda a glória está em Cristo Jesus. Se Ele habita em você, meu irmão e minha irmã, você tem esse direito.